Eu me chamo Gabriel Brant e hoje eu estou aqui para contar uma história espetacular para vocês a respeito dessa criatura fantástica chamada lobisomem. Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele, namorado mesmo, Marcelo, estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá até começarem a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam se centralizar no Marcelo, para a infelicidade dele. Em uma certa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Daniel estavam brigados, não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas deu para ter uma ideia. Ele encontrou uma figura mais algumas vezes em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor também, vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido, como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco, empurrando uma das paredes. Com isso, eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Em uma noite, o Marcelo estava entrando no corredor, quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela que o Daniel e ele tinham construído. Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou: Dani, você viu isso?" E o Daniel respondeu: "Vi." O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e o Marcelo continuaram a encontrar as figuras, mas durante o dia ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir. E eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, falou em alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso, mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes depois. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles depois de um tempo. E esse cara já tinha morado lá naquela casa, por acaso, e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha acabado lá naquela casa, aparentemente de overdose. O quarto dele era o quarto de visitas. O que não me deixou nada contente
pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão, mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Mas algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa de noite. O Daniel e o Marcelo ouvem, às vezes, o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles quando eles estão fora da cidade teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias, e num dos dias, quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando o Daniel e o Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Extremamente estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estar encontrando nenhuma atividade paranormal na casa nova. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra assombração, elas pensam em uma criatura sem pés coberta por um lençol que causa problemas na vida de alguém, mas no meu caso a coisa é um pouco diferente. Uma noite eu fui para o banheiro para preparar o meu banho de espuma, como eu faço toda sexta-feira à noite. Enquanto eu colocava o shampoo na banheira para fazer a espuma, eu notei que a torneira estava embaçando, como se tivesse alguém respirando em cima dela. Eu tentei me convencer que era só o calor da água, o que teria me convencido se a torneira não estivesse desembaçando e embaçando de novo. Eu apenas fiquei olhando, decidida a acreditar que era apenas o vapor da água que estava saindo da banheira. Quando ela estava quase cheia, eu coloquei a mão para ver se estava quente. Estava de temperatura perfeita. Eu me virei e fui até a porta. Pendurei o meu roupão e voltei para a banheira. No que eu entrei nela, um frio tomou conta do meu corpo e me fez pular para fora dela. A água estava completamente gelada, como se eu estivesse colocando água na geladeira na banheira. Mas antes que eu pudesse sair da banheira, eu só senti, não vi nada, alguma coisa segurando o meu braço e me puxando de volta para a água. Eu acho que bati a cabeça em algum lugar e fiquei inconsciente, porque eu acordei depois de um tempo ainda na banheira, com a minha cabeça a apenas alguns centímetros acima da água. Eu estava com muito medo de me mexer. Eu só olhava em volta, não via nada. Quando eu olhei para o meu corpo, ele estava coberto de hematomas, arranhões e alguns pequenos cortes. Depois de um tempo, eu juntei coragem para me levantar e sair da banheira. Cada centímetro do meu corpo doía, mas eu saí sem sentir nada de estranho e sem ser atacada de novo. Até hoje eu não faço ideia do que aconteceu, e eu não tenho ideia do que pode ter me atacado tão brutalmente, porque eu não fiquei lá tempo suficiente para descobrir. Eu me mudei algumas semanas depois, mas a lembrança daquela noite está queimada na minha cabeça. Alguns psicólogos e terapeutas disseram que eu imaginei tudo isso, que eu devia estar aliviando alguma experiência traumática de infância. Eu posso não ser médica ou psicóloga, mas eu sei que o que aconteceu lá não tinha nada a ver com alguma experiência traumática de infância. Tinha alguma coisa naquele apartamento que me atacou sem motivo aparente nenhum. Esses foram os relatos de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva,
pois estamos trazendo conteúdo inédito de segunda a sexta, às vezes no domingo, às vezes no sábado, mas todos os dias temos vídeos no canal. Muito obrigado e boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás! Olá a todos, eu me chamo Evaí, sou gaúcho, tenho 76 anos e sou caminhoneiro aposentado. Este relato que eu vou contar aconteceu comigo já há algum tempo atrás. O ano era 1986 e eu trabalhava em uma empresa que transportava gado de um estado a outro. Às vezes, as viagens eram longas, como de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul ou de Goiás para São Paulo. Em um determinado final de semana, eu tive que transportar uma carga de animais de Goiás até São Paulo. Naquela época, não existia GPS como hoje em dia, então o jeito era seguir a rota pelo mapa mesmo. Era mês de julho, o clima estava bem frio, pois era inverno. E depois de uma forte chuva, eu me perdi em uma estrada deserta, onde não passava uma alma viva. Tentei não me preocupar. Peguei a minha fita e coloquei as músicas que todo caminhoneiro raiz escuta e segui viagem. Por volta das 17 horas, eu encontrei um acampamento cigano. Dava para ver parte do acampamento em meio ao mato. E sem muita escolha, eu resolvi encostar o caminhão e perguntei a eles como eu chegaria na rodovia principal. Assim que me aproximei, alguns homens vieram e ficaram na entrada do acampamento, não permitindo que eu me aproximasse. Eu disse que estava perdido e a estrada estava ruim e eu precisava chegar na rodovia. Até aí tudo bem. Eles me indicaram um caminho, eu agradeci, e foi aí que eu cometi o pior erro da minha vida. Eu disse o seguinte a eles: olha, muito obrigado, eu estou transportando carga viva, e por isso eu não posso ficar muito tempo parado por causa dos animais. A viagem para eles é muito exaustiva. Eles se entreolharam e perguntaram que animais eu transportava. Eu disse que eram bois e vacas, e as suas expressões faciais mudaram. E eles perguntaram se eu não queria passar aquela noite no acampamento deles, pois lá teria muita comida e bebida. Bem, agradeci o convite e disse que realmente precisava pegar a estrada. Andei rapidamente em direção ao caminhão, enquanto os dois rapazes ficaram me observando. Eu liguei o caminhão e saí dali às pressas. Imaginei até que eles poderiam me cobrar pela informação e assim roubando o gado. Bem, continuei a viagem. Já era tarde da noite, aproximadamente 23 horas. Eu estava indo normalmente pela estrada, aproximadamente a uns 60 km por hora. E após passar próximo à cidade de Araçu, já no Goiás, foi quando notei um farol atrás de mim, ficando a uma certa distância. Continuei normalmente, mas o farol daquele veículo era muito forte e continuava me acompanhando, mantendo a mesma distância. Eu fiquei um pouco preocupado, pensando que talvez fosse alguém tentando me assaltar. Pensando nisso, eu acelerei o caminhão e comecei a aumentar a velocidade, mas aquele farol continuava me acompanhando na mesma distância. Eu fiquei um pouco a 100 km por hora, mas o farol continuava lá, na mesma distância, como se nada o tivesse atrapalhando. Então, em um ato de coragem, para ver o que era aquilo de vez,
Eu resolvi parar no acostamento e arriscar, pois eu via que não adiantava nada correr, que aquilo me acompanharia. Eu fui diminuindo, e quando parei por total e virei para ver o que aconteceria, cadê o farol? Simplesmente desapareceu. Ele não podia ter parado, pois daria para vê-lo estacionar, e além do mais era uma reta, e daria para ver algo naquele local. Bem, depois daquele susto, eu acelerei novamente e saí com tudo dali. Mas qual não foi a minha surpresa, quando eu notei que aquele farol havia surgido novamente do nada e estava me seguindo de novo. E depois de alguns minutos, quando observava novamente aquela luz misteriosa, ela simplesmente apagou e desapareceu. Eu continuei a viagem normalmente, e mais uns 30 quilômetros eu sairia de Araçu e chegaria no Hotel Fazenda Boa Sorte, onde iria pernoitar. E foi nesse trecho da estrada que eu mergulhei com o meu caminhão em um buraco enorme na estrada, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, porém ele esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada estava pouco movimentada e meio sinistra, com uns barrancos de um lado e árvores do outro. Por sorte, um caminhoneiro parou para me ajudar, e como estava chovendo, não dava para ver a lua e as estrelas, e estava um breu danado. E depois de trocar o pneu, eu segui mais devagar, pois o próprio caminhoneiro disse que a estrada estaria ruim até chegar no Hotel Fazenda Boa Sorte. Em determinado momento, eu quase parei para poder passar por uma vala no meio da estrada, e quando eu passei por ela, eu olhei para o lado direito da pista e vi um enorme cão, quase do tamanho de uma pessoa. Ele era negro, e eu juro que os seus olhos eram vermelhos. E ele permanecia ali parado por entre as árvores. Bem, eu não liguei muito e segui o meu caminho. A chuva aumentou e continuei no mesmo ritmo. E mais ou menos a uns 15 quilômetros adiante, eu bato o farol em um cachorro, agora no lado esquerdo da pista, e adivinhem, ele era negro, enorme, olhos vermelhos com uma feição assustadora como o anterior. Aliás, idêntico não, igualzinho. Achei uma estranha coincidência, mas fui embora e continuei a minha viagem. Alguns quilômetros adiante, quase chegando no Hotel Fazenda Boa Sorte, lá estava no acostamento direito o mesmo cão negro. Logo depois que eu passei por ele, um pouco mais à frente, eu ouvi um baque na parte de trás do caminhão, como se algo pesado tivesse pulado sobre ele. As vacas lá atrás começaram a mugir alto e pareciam lutar com algo. Eu parei o caminhão, peguei a minha peixeira e fui rapidamente ver o que era aquilo. E tudo que eu pude ver foi aquele enorme cão arrastando uma das vacas para fora do caminhão. E aquilo era literalmente um ser do inferno. Ele levou a vaca para o mato, e nisso, outras criaturas saíram do mato, e essas eram idênticas a ele. Eu não pude contar, mas acredito que eram em torno de 15 lobisomens. Eles invadiram o caminhão e abateram todo o gado e levaram todas as vacas para o mato. Foi a cena mais horrível que presenciei na minha vida, mas graças a Deus, eles não fizeram nada contra mim. Fui até a polícia e denunciei o grupo de ciganos, pois sabia que eram eles. A polícia até foi ao acampamento, mas não encontraram nenhuma pista que os ciganos estavam por trás do assalto da carga.
Quando voltei para São Paulo, eu expliquei tudo ao meu patrão e pedi demissão naquele mesmo dia. Abandonei a vida de caminhoneiro e passei a trabalhar de taxista, onde também me ocorreram coisas paranormais. Porém, ficará para um próximo relato. Boa noite.